Boa tarde. Vamos iniciar dentro de breves minutos a exposição doutrinária desta quinta-feira, 29 de abril de 2021. O tema a ser abordado será a qualidade do pensamento e o progresso moral. Aguardemos alguns instantes, por gentileza. Preparem a água se desejarem a magnetização. Concentrem-se na hora da prece. Vamos acompanhar com interesse a exposição doutrinária, porque isto é alimento para o espírito. Não vamos esquecer que a palestra doutrinária é aquela água viva que dessedenta a alma e prepara o espírito para a vida eterna. Portanto, vamos nos concentrar, vamos aprender, vamos nos tornar uma criatura melhor. E essas palestras doutrinárias têm esta finalidade. Boa tarde, sejam bem-vindos. São 16 horas. Vamos dar início à nossa atividade fazendo a nossa prece de abertura. Oremos. Jesus amigo, nesta hora importante de nossa vida, abençoe-nos, ampare-nos, e que a tua proteção seja constante em nossas vidas, e que tenhamos, nesta oportunidade que aqui estamos, banharmos-nos nesta fonte fecunda dos teus ensinamentos, mas que possamos também, além do aprendizado, colocar em prática essas maravilhosas lições que tu nos traz, que nos faz desenvolver o amor por nós, pelo nosso próximo e por Deus. Vou passar a palavra à nossa irmã Rejane, que vai nos conduzir nesta abordagem sobre o pensamento, a qualidade do pensamento e o progresso moral. Com vocês, Rejane dos Reis. Olá, queridos irmãos. É uma alegria poder estar com os irmãos, refletindo à luz da doutrina espírita. Minha gratidão à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que nos proporcionou essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui estudando juntos, refletindo juntos, podendo, através desses momentos, estarmos com os nossos pensamentos mais voltados para as questões relacionadas à nossa vida espiritual, algo tão necessário em todos os momentos das nossas vidas, mas especialmente nestes momentos. Então, rogamos
ao alto, rogamos a corrente bendita, responsável por esta tarefa, que possa estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos amparando ao longo do trabalho. Muito bem, nós vamos refletir juntos a respeito de um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos foi solicitado, então, o capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados os que têm puro coração. Mas gostaríamos de iniciar a nossa reflexão através do Livro dos Espíritos. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se Deus criou aos homens alguns maus e outros bons. E a espiritualidade responde a Kardec que de forma alguma, não foi assim. Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos nós fomos criados da mesma forma, portanto. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Portanto, esse é o grande e o maior objetivo da nossa chegada ao mundo. Estamos todos aqui, sem exceção, com o objetivo principal de progresso, de chegarmos à perfeição. Aí nós vislumbramos um cenário no mundo que nós habitamos, onde percebemos claramente que a perfeição está muito longe. Pois muito bem, é sobre isso que nós vamos refletir, sobre o tanto de responsabilidade que nós temos diante dessa busca de perfeição, da perfeição de nós mesmos e do nosso ambiente, do nosso mundo, da nossa casinha, do nosso bendito planeta, do universo, por que não dizer assim? Porque somos parte da criação divina, portanto, fazemos parte de tudo o que há, de tudo o que nos rodeia. Somos parte, inclusive, do próprio Criador. Então, indo agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, o item solicitado, a reflexão, seria do capítulo 5 em diante. Então, no capítulo 5, fala a respeito do adultério, uma passagem de Mateus, em que Jesus disse: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus está querendo dizer com isso? Aquele que olhou para a mulher com mau desejo, já cometeu adultério. Jesus está nos dizendo, a partir do momento que nós pensamos em algo, nós já estamos verdadeiramente confeccionando aquele algo, constituindo aquele algo, aquele desejo, aquele pensamento já está constituído, Então, a palavra adultério não teve, Jesus não falava ela exclusivamente naquele sentido, na acepção que lhe é própria, mas num sentido mais geral. Mas, num outro momento, em Marcos capítulo 8, Jesus diz: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele. A verdadeira pureza, ela não está somente nos nossos atos. Ela está também e principalmente a partir do nosso pensamento. Porque aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Então, quando Jesus fala a respeito do adultério, ele não fala exclusivamente na relação homem-mulher, traição do homem e da mulher, Ele fala de uma forma muito mais abrangente. O adultério, nesse caso, está ligado ao mal de uma forma geral.
ao mal que precisa ser vencido, ao mal que precisa se diminuir dentro do nosso planeta, né? Dentro do mundo o qual nós vivemos. Mas para que isso aconteça, é necessário que o mal se extingua de nós, dos seres humanos, das pessoas que vivem no planeta, das pessoas que estão aqui, dos seres humanos que estão aqui, né? E tudo depende da forma com que nós caminhamos. Tudo começa na nossa vida, na organização da nossa estada por aqui, através justamente dos pensamentos. Os pensamentos são os primeiros impulsos, o que comanda a nossa vida, né? Tudo o que acontece, tudo o que ocorre, todos os feitos do mundo iniciam através de um pensamento. As grandes guerras, as maiores guerras, as mais sanguinárias guerras iniciaram por um pensamento. Os maiores feitos da humanidade iniciaram-se por um pensamento. O pensamento e a vontade juntos são o que as mãos são para o homem. O pensamento e a vontade fazem com que haja produção, haja construção. Nossas mãos labutam, nossas mãos trabalham, nossas mãos constroem, elas são necessárias na obra, na nossa obra, né? Do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E o pensamento e a vontade são as mãos do nosso espírito, da nossa alma. São eles que nos impulsionam na construção da vida melhor. Nós trouxemos aqui para nossa reflexão o livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. No capítulo 13, André Luiz fala sobre fluido vivo. E ele diz assim: no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente, ou seja, com esse mais diretamente ele quer nos dizer que os desencarnados também, que os encarnados também, mas que os desencarnados mais diretamente. Quem é o desencarnado? É aquele que já se despiu do corpo físico, e o encarnado é aquele que ainda está fazendo parte desse plano, do plano material, do plano dos encarnados, com um fluido vivo e multiforme, estuando e inestancável a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, veja bem, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Olhem, gente, o tamanho da responsabilidade a que André Luiz nos chama aqui, dizendo do tanto que somos responsáveis porque estamos mergulhados nesse universo, criamos fluidos, né? Existe um fluido cósmico que é emanado por Deus, nós absorvemos através da nossa mente humana, né? E metabolizamos, vamos dizer dessa forma, tudo isso juntamente com a nossa vivência, com o nosso dia a dia, com as nossas questões, e emanamos para o universo. O que exatamente estamos emanando para o universo? Estamos para influenciar na criação a partir de si mesmo, diz André Luiz, né? Então,
a partir de nós estamos pensando, nós estamos emanando o pensamento, emanando fluidos, emanando energias. Do que exatamente o nosso mundo mais precisa neste momento? Do que o mundo precisa, especialmente neste momento em que nós estamos mergulhados dentro de instantes únicos. Outras pandemias já vieram, já existiram no nosso planeta. No entanto, algo tão grave quanto o momento atual, né, talvez não tenha existido. Mas o que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Nós observamos que as pessoas estão totalmente desorientadas, muitas delas estão desesperadas, tantas outras, muitas com medo, muitas inseguras. As pessoas estão perdendo a fé, né? Estão desconcertadas diante do que o mundo, do que está acontecendo, quando na verdade, sabendo de tudo isso que a espiritualidade nos diz, nós precisamos, apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades que nós sabemos, elas são verídicas, elas são verdadeiras. Tem pessoas que estão passando por muitas necessidades materiais, inclusive por perdas de entes queridos, mas aqui vale um parêntese: não são perdas, nós não estamos perdendo os nossos amores. Nós, enquanto espíritas, cremos, nós não perdemos ninguém, nos separamos temporariamente dos nossos afetos, dos nossos amores, mas logo ali nos reencontraremos, porque nós cremos na vida eterna, na imortalidade da alma. Portanto, se cremos, precisamos nos resignarmos um pouquinho mais diante da vontade de Deus, chorarmos sim, sentirmos com certeza. Quem não vai sentir a saudade, né? a falta física daquele ser amado, mas nos resignarmos diante da vontade de Deus e não sofrermos aquele sofrimento atroz, aquele sofrimento que irá alcançar aquele ente amado nosso que partiu, porque verdadeiramente era o momento dele partir. Então, Jesus disse: vigiai. Quando Jesus disse vigiai, ele estava se referindo justamente ao pensar. Vigiai os teus pensamentos, vigia os teus pensamentos e ora. Vigiai e orai, ou orai e vigiai. Mas na verdade, vigiar primeiro, né? Precisamos vigiar muito mais. Nós falamos anteriormente que o pensamento e a vontade, né, eles são para os espíritos, para nós, o que são as mãos para os homens. O pensamento e a vontade, eles interagem entre si. Eles estão conectados, né? E a vontade, ela está muito ligada ao querer. Então, a vontade, ela pode direcionar o nosso pensamento. Nós podemos construir ou destruir através do nosso pensar, desde que esse pensamento ele seja persistente. Precisamos ter essa consciência e buscar essa compreensão do quão importante é o ato de pensar. Observar que grandes mudanças precisam haver na nossa vida, especialmente. Não vamos empurrar para o mundo, para o universo, para o vizinho, para o marido, para os filhos, uma responsabilidade que cabe a cada um de nós. Para transformarmos-nos, para transformar a nossa vida numa vida mais plena,
para alcançarmos aquele progresso que está citado pelos Espíritos lá no Livro dos Espíritos, questão 115, é necessário façamos cada um de nós a nossa parte, o nosso próprio esforço nessa busca do ideal, da moralização do nosso ser. Não estou dizendo que somos imorais, mas precisamos buscar uma vigilância maior nos nossos pensamentos, pois que, como já foi dito, é de nossa responsabilidade tudo o que acontece no universo, tudo o que acontece no mundo em que nós vivemos. Nós não estamos hoje diante dessa situação porque somos vítimas da vez, né? Nós estamos aqui porque nós temos parte em tudo isso. O Emmanuel diz assim, né, que entre o ouvido e a boca tem uma distância. Então, antes de balbuciar qualquer palavra cruel, insana, desmedida, negativa, vamos procurar pensar, porque através disso, no momento que eu penso e eu exteriorizo, existe algo chamado forma-pensamento. Então, conforme eu vou pensando, e se eu penso insistentemente naquela coisa, aquilo se constitui de fato, se materializa. Nós temos aqui Hernani Santana no livro Universo e Vida, pelo Espírito Áureo, no capítulo, deixa-me ver aqui, no capítulo 7, necessário entendamos que as formas pensamentos nem sempre são concentrações energéticas facilmente desagregáveis, conforme a natureza ideoemotiva de sua estrutura e a intensidade e constância dos pensamentos. Olha isso! Conforme a intensidade e a constância dos pensamentos de que se nutrem, podem tornar-se verdadeiros carcinomas, monstruosos seres automatizados e atuantes, certamente transitórios, mas capazes, em certos casos, de subsistir até por milênios inteiros de tempo terrestre, antes de desfazer-se. Olha o quanto isso é gigante, o quanto isso é grande. Então, se eu fico negativa, e a gente tem visto muito isso, né? As pessoas se degladiando, se ofendendo, se machucando umas às outras, uma intolerância tão grande, né? A pessoa não tem o direito de expor o seu pensar, aquilo que ela sente, porque se ela coloca lá nas mídias sociais, eu penso isso, os outros caem em cima, sem respeito, sem... Gente, o que é isso? Nós somos seres humanos racionais. Nós precisamos respeitar as opiniões alheias. Nós precisamos, assim como nós queremos ter o direito de raciocinarmos e de fazermos as nossas escolhas, também os nossos irmãos semelhantes as têm da mesma forma. Precisamos mudar essa questão, né, dessa disseminação de ódio, que o país, o mundo inteiro precisa do oposto, precisa de um contraponto diante de tantas dificuldades morais que estão ainda acontecendo, infelizmente. Precisamos ser muito mais esperançosos, muito mais positivos, muito mais conscientes e trabalharmos em busca deste progresso. No livro Os Mensageiros também, Psicografia de Chico Xavier por André Luiz, no capítulo 33, André Luiz descreve que quando eles vêm à crosta, Aniceto começa a descrever, quando eles estão chegando ao planeta Terra, Aniceto começa a descrever o que eles estão vendo ali. E Aniceto diz: infelizmente as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, em nos referindo à maioria das criaturas terrestres,
e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então, os pensamentos são tão, as vibrações mentais são tão negativas e tão ruins que se forma toda uma camada escura na crosta terrestre. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? A partir do momento que nós mentalmente emanamos algo para fora de nós, pensamos e exteriorizamos aquele pensamento, nós estamos fazendo essa contaminação. Nós estamos prejudicando o processo de progresso não apenas de nós mesmos, mas do planeta inteiro, né? Nós temos a ideia de que alguns, né, os materialistas, eles trazem essa ideia, né, de que é o cérebro que comanda tudo, né? Mas nós acreditamos que o pensamento ele se exterioriza através da mente, que a mente ela é o atributo do espírito, né? A mente ela está além do cérebro. O cérebro é a parte física, o cérebro é a parte do corpo que processa o que vem da mente. Então, mente, aí tem aquele ditado latino, aquela frase latina, né? Mente sã, corpo são. Quando nós estamos com nossa mente vigilante, voltar, nós sabemos que não é fácil, né? A gente não consegue passar 24 horas por dia zen, 24 horas por dia com pensamentos positivos e bons. Não conseguimos, mas a partir do momento que nós nos disponibilizamos a fazer aquilo que o Cristo nos ensinou, a vigilância, quando os pensamentos negativos e ruins chegam à nossa mente, é hora de travarmos. Opa, eu não desejo pensar dessa forma. Dessa forma, para e passo, devagar, nós vamos conseguindo domar essas más tendências que temos através do nosso pensar. Não será uma tarefa fácil e não será mágica. Nós não transformaremos a nós mesmos assim de uma hora para outra. Mas a partir do momento que nós iniciarmos, tivermos, né, a coragem de iniciar essa busca, esse trabalho que precisa ser incessante e incansável, nós nos melhoraremos com certeza. É por isso que essa doutrina, a doutrina espírita, ela é tão maravilhosa, porque ela nos convida a tudo isso. Ela não impõe nada a nenhum de nós, mas ela nos convida a refletirmos a tal respeito. Ela nos convida a uma busca interior, a buscar conhecermos-nos, a sabermos verdadeiramente quem somos. Ela nos convida pacientemente a buscarmos o autoconhecimento e, através deste e da vigilância, o autoburilamento. E é assim que nós vamos nos tornando pessoas melhores. Santo Agostinho disse, né, que todo final do dia, ao anoitecer, ele parava e refletia sobre todas as coisas que ele havia feito, que não deveria ter feito, e sobre todas as outras que ele acertou, com o intuito de alterar, mudar aquelas atitudes equivocadas e inadequadas e poder se empoderar daquelas que estavam corretas. Façamos nós a mesma coisa, possamos, sem medos, sem receios, buscarmos essa vigilância e nos olharmos como verdadeiramente nós somos, porque às vezes nós procuramos nos escondermos, né, diante de algumas coisas e nos escondemos de coisas das quais não tem como, porque está lá, está dentro de nós. Tem situações que a gente pensa que está
mascarando, né? Mas não adianta, para Deus não existe, como diz, né? Não existe um fio de cabelo que caia sem que Deus saiba. Ele nos conhece profundamente. E essa questão do pensamento também é assim. A espiritualidade superior conhece cada pensamento nosso. Tudo que vai lá no nosso íntimo, eles conhecem. Então não podemos esconder aquilo que está em nós. Somos nós que estamos ali. Não podemos nos esconder de nós mesmos. Nós só conseguiremos essa busca da renovação espiritual e moral a partir do momento que tivermos coragem e vontade efetiva, que a gente falou antes, né? A vontade, ela está ligada diretamente ao querer. Então, eu quero mudar de vida, eu preciso mudar de vida. Querer e a vontade é o poder. Eu posso. No momento que eu quero, que eu busco, né, através dessa força que sim há em mim, eu posso, eu consigo, eu mudo. Mas é preciso trabalhar incessantemente, porque às vezes a gente pensa que superou determinada dificuldade, daqui um pouco se cria uma situação e a gente vai lá e pá, repete a mesma atitude. Faz parte, é assim mesmo. Não nos transformaremos da noite para o dia, mas devagar e sempre conseguiremos. Outra proposta muito importante é, além do vigiai, nós buscarmos a oração. A oração vai nos dar o suporte que nós necessitamos nessa busca, nesse trabalho, nessa tarefa. Quando nós oramos, nós estamos solicitando o auxílio dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, daqueles irmãos de luz que nos podem auxiliar, e eles nos auxiliarão. Estarão nos intuindo, não farão a tarefa por nós, obviamente, mas estarão nos intuindo, nos auxiliando diante das nossas dificuldades. Estaremos fortalecidos e estaremos muito mais bem amparados. Mas precisamos, isto sim, e essa é a grande proposta, sairmos dessas vibrações negativas, destes pensamentos ruins, desse torpor, acreditando que nada vai mudar, que as coisas vão piorar e vão permanecer assim. Não, as coisas não irão piorar, as coisas não permanecerão assim. Estamos vivendo um momento difícil, estamos vivendo um momento de crises, sim, mas cada uma delas passarão. E nós precisamos acreditar que passarão, tendo muita fé no nosso Criador, porque, como nos disseram os Espíritos na questão 115, fomos criados, cada um por Deus, simples e ignorantes, e cada um recebeu uma missão e através da busca pelo progresso e por chegarmos à perfeição. Então é para lá que nós vamos, mas vamos esperançosos, vamos confiantes, vamos com fé, e lá nós chegaremos. Eu agradeço imensamente a oportunidade aqui recebida, agradeço a paciência dos amigos, dos irmãos, agradeço a Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, todos os seus integrantes, nossos queridos amigos do coração, que fiquemos todos na paz do nosso Divino Mestre Jesus e que Deus nos ampare a todos. Que assim seja. Obrigada. Agradecemos a irmã Rejane pelas reflexões que ela nos trouxe a respeito do pensamento. Vamos nos preparar, portanto, para a prece e o passe que realizaremos aqui em nosso salão de forma coletiva. E nós outros, todos os demais que estão em casa, meditemos um pouco e acompanhemos a prece, para que também possamos receber estas mesmas bênçãos, porque há um benfeitor designado por Jesus para estar em nosso lar nesse instante, aplicando-nos a energia espiritual e magnetizando também a nossa água.
Vamos à prece. Querido Jesus, é tão gratificante entrar em contato com os teus ensinamentos, aprendermos um pouco mais a vigilância, a oração, compreender que somos nós os condutores de nossos pensamentos, que nós, outros, precisamos elaborar um calendário, por assim dizer, de bons procederes. A cada dia fazer uma boa ação, orar por alguém, como por exemplo nesse instante, endereçarmos o nosso pensamento a alguém que esteja passando por necessidade, uma enfermidade qualquer, uma situação grave, alguém que esteja nos seus últimos momentos aqui entre nós encarnados. Pedir a Jesus que abençoe as criaturas que padecem a fome, a sede, que estão sob o guante dos imperativos escravizantes dos tóxicos. Tudo isso, Mestre, queremos te pedir nesse instante, banhando-nos nesta fonte fecunda de tuas vibrações superiores, que invade-nos para sedimentar-se no Espírito, aliviando as nossas dores, as nossas aflições, trazendo-nos uma chama de esperança, olhando o dia de amanhã como uma grande oportunidade, um grande presente que Deus nos dará. E se agora possamos estar sob a sombra da iniquidade, da depressão, da violência, saibamos que na resignação ativa sairemos desta situação negativa e passaremos naturalmente a vibrar nas vibrações do amor. É assim que tu nos ensina, Mestre, que aprendamos de uma vez por todas as tuas lições. Magnetize essa água através da presença desses irmãos benfeitores que estão conosco, a fim de que possamos fazer uso dela, porque carecemos de tantos recursos, Mestre. Tenhas compaixão e misericórdia de todos nós, da humanidade, que os nossos corações se pacifiquem e que as nossas mentes se acalmem para podermos experimentar as atividades que Deus nos coloca nas mãos com o fim de nos preparar para uma vida futura melhor. Agradecemos a presença de cada um, o coração amoroso que aqui se fez presente, vibrando em uníssono. Amigo Jesus, por tudo que tu tens feito por nós, a nossa gratidão. Assim seja. Desejamos uma boa tarde a todos, com muitas bênçãos e, sobretudo, que esses ensinamentos, essas reflexões de hoje possam calar fundo em nós. Fiquemos com Deus. Até amanhã, quando teremos um momento diário de oração às 9 horas em ponto. Ou em outro momento qualquer, quando dá permissão de Deus. Boa tarde.